Olá, seja bem-vindo a mais esse nosso encontro do programa de formação dos futuros vereadores. Hoje, o nosso tema talvez seja o mais técnico de todos que nós vamos tratar aqui nesses encontros, né? Mas é muito importante que você tenha um conhecimento básico sobre como funciona, né, essa parte orçamentária dentro do poder público, porque não tem como você pensar em propor um projeto de lei, propor uma política pública sem imaginar como aquilo vai se enquadrar dentro do orçamento. Então, um político, um vereador que propõe alguma coisa ou faz promessas ali durante o período eleitoral sem entender como que funciona aquilo dentro do orçamento, está fadado a ser visto como uma pessoa que faz promessas vazias, que fica fazendo projeto de lei que não vai dar em nada, tal, porque o mais elementar que nós temos que pensar no momento de elaborar uma política pública é saber, né, se aquilo ali vai poder ser executado, e para ser executado ele tem que ter recurso financeiro, né, e para ter recurso financeiro há toda uma burocracia. Então é muito importante que você, futuro vereador, saiba como funciona essa burocracia. Eu vou colocar alguns conceitos aqui, enquanto eu estiver falando, já vou até abrir aqui o primeiro slide. Enquanto eu estiver falando ali, você já vai dando uma olhada nos conceitos, tem um pouco mais aprofundado lá no e-book, mas, claro, você não precisa decorar conceitos do direito orçamentário, por exemplo, mas você tem que saber minimamente como isso funciona, né? Tem que saber o que é uma receita, o que é uma despesa, né? Então, basicamente, um orçamento, como um orçamento qualquer, o orçamento público também funciona com base em receitas e despesas, né? As receitas têm que ser maior que as despesas, né? Você não pode provocar um endividamento no seu órgão público. Então, sempre que a gente vai falar nas leis orçamentárias, né, numa lei orçamentária municipal, por exemplo, a gente vai ter lá sempre a previsão de todas as receitas, né, que vem lá dos impostos, das contribuições, das taxas, das transferências, né, do poder público estadual e federal, por exemplo, para o municipal, né, e tem que falar, né, tem que saber que ele vão estar também as despesas, né, dentro do orçamento, que são as despesas para executar as políticas públicas, né? Então, com base nisso, né, a gente tem que destacar aqui alguns princípios aplicados ao orçamento público, né? Então, quando a gente fala em orçamento público, quando a gente fala numa lei orçamentária anual, né, no orçamento anual ali do ente público, né, do ente federativo, a gente tem que pensar no princípio da unidade. Esse princípio da unidade ele quer dizer o quê? Que o orçamento ele tem que ser único. Dentro de um orçamento só, tem que estar tudo que vai ser realizado durante aquele ano no âmbito daquele ente, né? Nós temos que falar também no princípio da universalidade, que é o quê? Que todas as despesas e receitas que constem, que vão existir naquele determinado período, eles têm que constar naquele orçamento. A gente tem que falar naquela lei de orçamento, né? A gente tem que falar também no princípio da anualidade, ou seja, a lei orçamentária ela é anual, né? Ela é anual, é lei anual. O orçamento tem que ser previsto durante o exercício, ali, durante o período de um ano. Tem que falar também do princípio da exclusividade, ou seja, uma lei orçamentária, ela tem que ser só orçamentária. Você não vai aprovar um projeto de lei que vai estar o orçamento e mais, por exemplo, a criação de uma nova política pública, a alteração de uma política pública. Não, uma lei orçamentária, ela serve só para regulamentar o orçamento do próximo ano, né? O princípio do equilíbrio tem que ser respeitado, e aqui está a maior dificuldade assim que a gente tem de entendimento em relação à aprovação de um projeto, à criação de um projeto. Então, assim, sempre que for criado um projeto novo, você tem que buscar dentro do orçamento, né, aonde que vai estar o recurso para aquilo. Então, não adianta criar um projeto que vai gerar uma política pública que, caso implementada, vai gerar um desequilíbrio no orçamento. Então, você tem que saber que sempre que você cria alguma coisa nova que gera uma despesa, aquilo ali tem que ter uma receita, né? Então você tem que sempre equilibrar. Se não tem um aumento de receita, para criar alguma coisa nova, você vai ter que excluir uma coisa antiga. Isso no orçamento público é mais importante ainda do que no orçamento familiar. Por quê? Porque no orçamento público,
você precisa, se você, por um acaso, estiver gastando mais do que ganha, né? Se tiver mais despesa do que receita, não é entrar no cheque especial, ou às vezes pedir ali um empréstimo no banco e tal, para você conseguir, muito especificamente no âmbito municipal e estadual, para você conseguir superar esse déficit, ele é bem mais burocrático, né? Você tem um regramento maior em relação ao endividamento. Então, o princípio do equilíbrio ele é muito importante. E, por fim, eu não vou nem me alongar, o princípio da publicidade, né? Como qualquer outro ato público ali, a publicidade é muito importante. Tem que destacar a lei de responsabilidade fiscal, né? É uma lei que talvez seja um dos maiores, vamos dizer assim, entraves à atuação, no bom sentido, mas é um entrave para a atuação dos portadores de mandato aí, né? Das pessoas que são eleitas para gerir o dinheiro público, né? Então, assim, claro, todo mundo entra na administração pública, né? Começa a exercer o seu mandato querendo fazer muita coisa, querendo fazer muita coisa boa, né? Resolver muitos problemas da sociedade e tal, e aí descobre que não é bem assim, né? Que não tem dinheiro para resolver tudo ao mesmo tempo, né? E aí tem essa lei de responsabilidade fiscal, né? Que ela coloca um freio, né? Ela é um entrave, assim, nesse nosso ímpeto de querer resolver tudo de uma vez. Por quê? Porque ela traz todo o regramento em relação ao endividamento máximo, por exemplo. Ela traz algumas regras falando de como essas despesas têm que ser planejadas, ter transparência. Ela traz as regras do controle ali também, mas principalmente ela freia o endividamento. Ela faz com que a gestão pública seja um pouco mais profissional. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela é de leitura obrigatória para qualquer gestão pública. Por quê? Porque o gestor, além de responsabilizar, além de fiscalizar, desculpe, né, um vereador, além de fiscalizar todo o orçamento municipal ali, ele também tem que estar dentro da lei de responsabilidade fiscal em vários momentos ali, né? Então ele tem que, além de fiscalizar, ele também tem que se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal, né? E quem não se enquadra, né, tem muitas sanções e penalidades previstas. Então, quando a gente vai falar em orçamento, endividamento, em gastos públicos, é interessante que você, gestor, no momento adequado ali, vá procurar dar uma lida nesse diploma legal também. Aqui, eu quis só trazer a informação que existe a lei de responsabilidade fiscal, é legal que você, vereador, saiba disso, saiba que essa lei ela trata desses temas que estão aqui no nosso slide, ok? A elaboração do orçamento municipal. Como que é elaborada, como que é elaborado um orçamento público, né, em qualquer dos entes federativos? Ele acontece em 3 etapas, né? Primeiro tem um plano plurianual, né? É uma lei que ela vai tratar dos próximos 4 anos, ou seja, os objetivos, as metas, o que mais ou menos a gente pretende fazer ali nos próximos 4 anos, mais ou menos não, né? Exatamente o que pretende fazer nos próximos 4 anos, mas de uma forma um pouco mais genérica, né? Falando do que vai ser feito ali nos próximos 4 anos. Aí sim, no ano anterior, ali, a execução daquelas metas ali, é aprovada uma lei de diretrizes orçamentárias, né? Que ela vai direcionar o orçamento do próximo ano. E aí, por fim, né, tem a lei orçamentária anual, né, a LOA, que é especificamente aquela lei votada onde tem que estar todos os pormenores de receitas e despesas e que tem que ser seguido à risca ali pelos gestores públicos. Então, o que tem que ficar aqui é que tem esses 3 momentos. Primeiro, uma lei de diretrizes, que engloba 4 anos. Depois, uma lei que vai direcionar o orçamento, que é uma lei de diretrizes orçamentárias, né? E depois, especificamente, antes de começar o ano, tem que ter o orçamento pronto, em forma de lei, né? Aquela lei exclusiva, abrangente, etc., com muita publicidade, ok? Aqui eu já sei que eu fiz um slide igual ao anterior, né? Olha lá, ó, só muda a cor praticamente. Então eu vou pular, né? Eu mudei um pouquinho do texto ali, mas provavelmente aí eu estava em alguma madrugada fazendo e acabei já muito cansado repetindo ali. E aqui um quadrinho que mostra como que é executado o orçamento municipal, né? Então, o que está previsto lá no orçamento,
durante o ano onde está sendo executado aquele orçamento, né? A gente tem que fazer acontecer, tem que fazer o recurso realmente rodar ali, né? Chegar lá na política pública, lá no órgão público ao qual ele foi destinado, né? Então a gente primeiro tem que pegar, né, executar essas receitas, né, receber os impostos, receber as taxas, etc. Aí passar para o momento de execução das despesas, né? O órgão tem que executar, né? A administração pública em geral tem que executar as despesas, né? E a partir desse momento vem uma fase, né, de empenho, liquidação e pagamento, né? Tem toda uma burocracia que não vale a pena a gente entrar aqui agora, mas eu só quero que você saiba disso, né? Então você vai dentro do orçamento ter as receitas, vai começar a fazer as despesas para realmente isso chegar lá, né? Por exemplo, pagar um fornecedor, alguma coisa. Então tem essa fase de empenho, liquidação e pagamento, para depois ir uma fase de controle e avaliação, né? Onde a gente tem que ficar controlando o que está sendo gasto, a forma que está sendo gasto, se aquilo ali está de acordo com a execução ali, né? Isso eu estou falando internamente dentro do órgão, para depois fazer seus relatórios e prestar contas, né? Tanto internas como externas, né? Por exemplo, um tribunal de contas e para a sociedade de maneira geral, né? E, paralelamente a isso, continuar fazendo ajustes, né? Para melhorar aquela política ali, né? Aquilo da eficiência, né? Não é porque você previu um determinado gasto no orçamento que você vai executar ele até o final, mesmo que ele não tenha trazido resultado. Então, você continua ali sempre fazendo aquelas revisões e os ajustes nos gastos que são feitos. Ok? Era só isso que eu queria trazer hoje, colocar você assim dentro desse mundo do orçamento público, né? Mas aqui com certeza é uma área onde vão ter muitos técnicos trabalhando, assessorando a atividade parlamentar, mas você tem que saber como funciona, até para saber elaborar seus projetos e direcionar ali de uma forma mais efetiva a sua atuação como vereador. Ok? Muito obrigado pela companhia em mais uma aula aqui e nos vemos no próximo encontro. Um abraço para todos.